Boa tarde a todos. Estamos aqui no quinto SINDA, Congresso Birojur, no painel 2, Direito e Proteção dos Vulneráveis. Como primeira apresentação desse painel, eu chamo a Ana Beatriz Garcia. Está presente? Pode. Precisar de pendrive, tem aqui. Senão, também tem um tema. Só aprender. A gente está pensando, ou você acha melhor deixar assim? Falaram que ia ter, eu trouxe. Quer passar por aqui, a gente vai mais fácil? Não sei se tem falta. Pode ser um pouco. Vocês querem? Professor Fábio, Professor Fábio, o layout aqui, qual que é a melhor disposição? Ela se sentar conosco à mesa? Sempre que vocês moderam aí e uma cadeira fica para uma pessoa lá. Se for duas pessoas, a gente puxa para uma cadeira. Mas normalmente você sempre tem que preparar. Joga as apresentações aqui para esse computador ou não? Não, porque quando é presencial, você sempre tem uma hora. Se elas querem usar o PowerPoint, elas usam como forma de exposição. Tá. Mas à mesa ou em pé? Na mesa. Você tá. Eu pedi agora, parar a gravação. Pode parar a gravação, Andréia? A gente começa de novo. É uma questão. Andréia, pode retornar, fazendo um favor? Já foi. Boa tarde a todos. Estamos aqui na FIB Bauru. Meu nome é Fernanda. Estamos aqui também com Danilo. Hoje é dia 27 de março, sexta-feira. Estamos no 8º SINDA, uma sexta-feira, no painel 2, Direito de Proteção dos Vulneráveis. Estamos aqui já com a Ana Beatriz Garcia, que é a nossa primeira painelista. Fique à vontade, Ana. Obrigada, professora. A gente vai ter os slides só do novo, né? Que daí eu falo. Vamos lá, boa tarde a todos. Vou cumprimentar o professor Fábio, professor João, professora Nilda, professor Pedro. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu falei para ele de manhã, eu acho uma oportunidade gigantesca de estar no evento do esporte aqui no Bauru. Bom, meu nome é Ana Beatriz, eu sou especialista em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, eu sou mestre em Estudos Internacionais pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e sou doutorando em Direito pela mesma universidade. Esse trabalho que eu venho apresentar hoje nesse 8º SINDA é um trabalho vinculado à minha tese de doutorado, que é uma tese que fala da guarda compartilhada numa perspectiva de gênero. Então, como ele é diretamente vinculado, eu deveria colocar os slides, mas nem vou colocar. Posso até mostrar para vocês aqui, mas acho que não vai para ver, então, enfim, vou falando tudo que eu tiver para falar. É que o texto está em espanhol, eu ia falar que eu mantive o texto em espanhol, porque o título, né? Porque o texto vai em espanhol e a tese está em espanhol, mas que eu ia aproveitar para explicar tudo em português, a oportunidade. Então, vamos lá. Eu fiz bem rapidinho, porque a gente tem 10 minutinhos aqui, pelo que nos foi dito. Então, vou fazer uma apresentação geral, mas me coloco sempre à disposição para quem tiver mais interesse no tema, para conversar sobre o assunto mais tarde. Então, como eu falei, o tema é guarda compartilhada, tá? Numa perspectiva de gênero, mas a gente não pode falar de guarda sem falar de família. Então, o primeiro estudo desse tema é sobre as famílias e a evolução das famílias ao longo do tempo. A família é a unidade primária de qualquer sociedade. E a nossa sociedade hoje, ela se organiza atribuindo papéis aos indivíduos em função do gênero que eles têm. E, principalmente, pelas construções simbólicas que a gente atribui a esses gêneros. Então, no imaginário social da família que a gente tem hoje, a família tradicional, e aí eu falo família heteronormativa, porque a gente tem vários estudos das outras formas de família, mas por uma opção metodológica aqui eu tenho que falar da família heteronormativa. Então, falando da família heteronormativa, a gente tem muito claro os papéis de paternidade e maternidade no imaginário social de uma maternidade que tem um instinto de cuidado muito evidente e uma paternidade que é exercida de forma secundária. Quando a gente tem uma crise
matrimonial, uma crise de casal, que pode ser matrimonial ou não, a gente tem essa hierarquia muito evidenciada, né? Esses atributos femininos e masculinos muito evidentes. E esses atributos, eles são plasmados nos direitos e obrigações que esses filhos vão receber dos pais, né? Como que os pais, os genitores vão cuidar dessas crianças, tendo em vista o papel que eles recebem da sociedade. Bom, o resumo de tudo isso é que, ao longo do tempo, essa família ela tem mudado, né? Principalmente o tempo a gente sempre tem uma forma de igualdade que tem vindo dessa família democrática desde lá de cima, e, portanto, hoje a gente tem uma busca também no tempo de convivência, na repartição, as palavras misturam às vezes, gente, mas na repartição do tempo de convivência entre pais e mães, né? Então, a gente vai chegar onde nisso na guarda compartilhada, tá? Hoje a gente chama de responsabilidade parental conjunta, é um nome mais moderno para essa discussão. E a gente tenta encontrar esse que é o modelo ideal. Então, onde a gente chegou com toda essa discussão, resumindo, bem resumido, que o modelo ideal que a gente encontrou é esse da responsabilidade parental conjunta, que é o que a gente chama no Brasil de guarda compartilhada. E aí, a gente chega nesse modelo pelo olhar do pai, que buscou isso. No Brasil, a gente teve uma certa pressão de pais, teve um grupo aí, a gente tem um histórico, né? A gente tem um olhar para a criança, que é um olhar do melhor interesse do menor, e a gente tem um olhar da mulher, que é um olhar, uma perspectiva de gênero. Então, olhando pelo olhar da mulher, a gente tem uma situação feminina, onde a gente chegou, a gente tem um contexto histórico, mas o objetivo do trabalho é tentar entender se, de fato, esse modelo ideal que a gente tem de responsabilidade conjunta, ele, de fato, reduz as desigualdades de gênero nos papéis parentais. E aqui eu encerro o resumo, é isso. A gente constrói para chegar nesse problema. O problema é essa atribuição da guarda compartilhada, o que a gente chama de guarda compartilhada no Brasil, significa, na prática, uma redução das desigualdades de gênero nos papéis parentais. Na história a gente chama de história compartilhada, e hoje a gente tem uma nomenclatura que como eu disse, a responsabilidade parental conjunta, que é mais moderna, inclusive o novo código ele vai por esse viés, né? Esse é o problema do trabalho que eu venho apresentar, que é um problema dentro da minha tese. E o objetivo é esse: estudar a positivação, no meu caso, da igualdade entre mulheres e homens nos ordenamentos jurídicos espanhol e brasileiro, no âmbito do direito de família, à luz do modelo, que a gente chama de guarda compartilhada no Brasil. Ana, eu parabenizo o seu trabalho. Eu dei suma importância, né, no nosso ordenamento jurídico e agradecemos pela sua participação. Obrigada. Eu peço a licença para chamar a próxima painelista, Gabriele Baiter Marcos. Está presente? Rafael Aline de Oliveira. Rafaela, desculpa. Sim? Eu acho que eu sou falando mesmo. Só, se você quiser usar o computador, pode usar o meu. O tema do meu resumo é a responsabilidade civil das plataformas digitais na proteção de dados de crianças e adolescentes. Atualmente, a gente vive em um momento em que a internet possui um papel central na sociedade. E houve um aumento significativo do uso da internet por crianças e adolescentes. Até um dado do TIC Brasil Online mostra que 93% dos brasileiros com idade de 9 a 17 anos são usuários de internet. E houve um aumento significativo. Em 2022, foi esse dado de 93%
Em 2019, nós tínhamos a porcentagem de 89%. Então, está tendo um crescimento. E a internet, ela é um elemento principal para o surgimento dessas plataformas digitais. E por mais que ela traga benefícios, como, por exemplo, acesso à educação, acesso à informação, acesso à comunicação, traz muitos riscos, como, por exemplo, exposição a conteúdos inadequados, exposição de dados pessoais, cyberbullying, sharing. E precisa ter uma atenção maior a esse público, porque é um público considerado em desenvolvimento, que possui uma vulnerabilidade. Então, levando tudo isso em consideração, meu problema de pesquisa é em que medida as plataformas digitais podem ser civilmente responsabilizadas pelos danos causados a essas crianças e adolescentes. Como objetivo, então, busca entender até que ponto essas plataformas podem e devem, de fato, ser responsabilizadas por esses danos que causam a essas crianças e adolescentes, buscando, no caso, investigar o conceito jurídico de plataformas digitais e identificar a legislação brasileira aplicável, verificar a responsabilidade civil aplicável a essas plataformas digitais e suas fundamentações legais, e analisar a vulnerabilidade das crianças e adolescentes e apresentar a responsabilidade das plataformas digitais em relação a esse público. Atualmente, nós temos como fundamentação, né, a legislação, nós temos a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que falam que é dever do Estado, da família e da sociedade proteger essas crianças e adolescentes. E o Marco Civil da Internet, mais voltado para esse lado, traz os princípios, os direitos e os deveres do uso da internet, mostrando que é preciso proteger os dados dos usuários e mostrar que essas plataformas digitais precisam prevenir danos. E, atualmente, né, nós temos o ECA Digital, que entrou em vigor agora em março. Como a pesquisa ainda está em elaboração, então ainda não peguei muitas informações com relação a isso, mas mostra que é preciso ter uma atenção quanto a isso, né? Precisa regulamentar essa situação. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, né, e análise documental de natureza exploratória e descritiva, então livros, artigos científicos e legislações pertinentes, para chegar a uma conclusão. E, como ainda a pesquisa está em desenvolvimento, não chegou numa conclusão concreta. Mas houve essa crescente, é preciso ter essa atenção devido ao aumento do uso das plataformas digitais. E, embora tenhamos previsões legais, ainda tem um desafio muito grande em como responsabilizar essas plataformas. Então, é uma discussão fundamental que precisamos ter atenção para, de fato, refletir sobre os possíveis avanços na interpretação e aplicação do direito diante dessas transformações tecnológicas, porque a responsabilização dessas plataformas digitais, elas podem contribuir para a prevenção de dados, não somente reparar os danos causados, mas também prevenir esses danos, garantindo aí uma maior proteção para esse público e um ambiente virtual mais seguro, porque essas plataformas, elas não são meras intermediadoras, elas possuem um papel relevante na organização, na moderação e no controle dos conteúdos que são disponibilizados nos seus ambientes. Basicamente isso. Paola, parabéns pelo trabalho, muito pertinente. Eu peço licença para chamar novamente a Gabriele. Chegou? Não? Eu vou chamar o próximo painelista, que seria Bianca Martins Ramos. Não, não vai. Ótimo. Fique à vontade, quando quiser começar. Boa tarde a todos presentes. Eu fiz meu trabalho sobre a orientação da professora doutora Marli. O nosso tema é a adoção homoafetiva e os desafios encontrados no ordenamento jurídico brasileiro. Eu queria começar destacando que a Constituição Federal de 88
estabelece a família como a base da sociedade e garante a ela a proteção especial do Estado. Tradicionalmente, a família era vista de forma matriarcal e heteroafetiva, composta geralmente por um marido, uma mulher e seus filhos. Mas, com o avanço da sociedade, as mudanças jurídicas e transformações sociais, esse conceito ele se expande para abranger novas formas de família, mães solteiras, pais solteiros e as famílias compostas por casais do mesmo sexo, que é o tema do meu trabalho. Esses avanços são muito importantes para o reconhecimento da pluralidade familiar no ordenamento jurídico brasileiro. A adoção, no Brasil, é vista como um ato jurídico de vontade. Ela é baseada no afeto, na relação com a criança, e não no fator biológico. O julgamento da ação direta de constitucionalidade 4.277, pelo Supremo Tribunal Federal, em 2011, reconheceu que casais homoafetivos, a união estável desses casais é reconhecida como ente familiar. Isso é muito importante porque no ECA, para você adotar em conjunto, você precisa ser legalmente casado com outro adotante ou manter união estável. E antes disso, essas famílias não eram reconhecidas, a união estável delas não era reconhecida como família. Logo, elas não podiam adotar em conjunto. A partir desse ponto, elas passam as duas a adotarem como em conjunto. Logo, as duas têm seus nomes no registro da criança e os mesmos direitos sobre ela. Mas, mesmo com todo esse avanço jurídico, toda essa transformação social, ainda existem muitos desafios, principalmente agora no processo adotivo, que foi a alternativa que as famílias tiveram para poderem ter seus filhos e herdeiros. Uma das práticas o que mais acontece é a discriminação, muita discriminação velada. Um artigo da Revista Brasil, de 2024, trata sobre esse tema. E ele traz relatos de adotantes, de famílias que tentam adotar essas crianças. E, inclusive, em um dos relatos de dois pais, um adotando uma menininha, uma das assistentes sociais pergunta para eles o que eles vão fazer no Dia das Mães, por exemplo, na escola. O que eles vão falar para essa criança não vai crescer sentindo falta de uma mãe. E esse tipo de prática discriminatória dificulta muito o processo adotivo. Bom, o trabalho ainda está em fase de estudos, então as conclusões preliminares que eu posso apresentar para vocês é de que, sim, existe práticas discriminatórias no ordenamento jurídico brasileiro. Essas práticas dificultam o processo, tornam ele muito mais longo do que ele deveria ser, às vezes até impossibilitam. Muitos casais entram com recurso porque foram impedidos de adotar única e exclusivamente por questão da sua orientação sexual. Parabéns. Vamos começar os alunos, especialmente os alunos, né? Claro, começa sempre com nós melhorando. Toda vez que nós terminamos com uma exposição, tem que dizer obrigado. Senão o público não sabe se acabou. Acho que as últimas três, né, as pessoas não falaram obrigado. E também por educação. Estou aqui na mão do papel para tentar só digitar. Não. Sim, claro. Obrigado. Obrigado. Eu vou dar uma nota também, aproveitando de estar aqui a aproveitar desta grafia de saberes. Objetivamente, é um trabalho da pesquisa. Mas a pesquisa pode não estar concluída neste momento. Ou pode estar até em transição e mudar de opinião. Portanto, objetivamente, o que deve dizer no final das nossas comunicações é, finalizando, os resultados da nossa pesquisa neste momento é o relatório preliminar. É uma conclusão mais definitiva. Ou estamos a tentar determinar que talvez no fim do artigo haja mais dados para vocês que estão no auditório, portanto, lerem no artigo final do livro. Defendem-se cientificamente e mostram capacidade de elasticidade intelectual e a possibilidade de melhorar sempre. É a minha humilde sugestão. As sociedades dos problemas. Agradeço, Bianca. Vou chamar novamente a Gabriele, não chegou, né? Gabriele não estava presente, Andréia, e a doutora Rossana Curione também não está presente. Bom, os nossos painéis chegaram ao fim, né? Tivemos 2 ausências e 3 belíssimas apresentações.
Tem aí. Então, faz Isabela. Tá, Isabelle, me desculpe. Isabelle Sofia Mazo. A Bianca acabou de apresentar. Isso, me desculpe. Teve aquela alteração. Me desculpe. Então, nós temos a última painelista, caso não chegue as duas ausentes, né? Isabelle Sofia Mazo, com o tema Sharing e monetização da imagem infantil nas redes sociais, vulnerabilidade da infância e limites da proteção jurídica. Com licença. Não teria como a gente fazer uma exposição de um vídeo? Eu só queria apresentar uma campanha. online? Pode ser online, que eu tinha trazido ele no PowerPoint, mas aí é só pesquisar online, não tem problema. Você tem um nome para botar? Sim. Sim. Diz para a Coloca sharing e coloca campanha da Irlanda, que eu acho que já vai aparecer mais fácil. Foi o Cora que fez. Andréia, você está nos ouvindo? Oi, tô sim. Sharing, campanha da Irlanda. Deixa eu ver. Só um momento. Aproveitando e falar sobre É um vídeo do YouTube. Ah, tá. Não existe tudo sobre esse vídeo, né? Todos os propósitos primordial do evento nós fazemos trocas de ideias, experiências e pesquisas, né? Algumas são mais maduras, outras são menos maduras, outras são iniciadas, como disse o professor João aqui, né? Peraí. E a informalidade é muito comum nos eventos, ou seja, parar para conversar é comum. Só um Não é? momento. Né? Tipo uma sala de aula, às vezes, que dá aula sobre uma matéria. Aqui não, nós podemos conversar um pouco. Claro, tem algum tipo de evento que nós não temos tanto tempo, então eles ficam em cima da hora. Mas aqui nós temos 2 horas, né? Então, temos a possibilidade de conversar, de comentar sobre os artigos, resumos, os estudantes têm experiência também de ouvir as opiniões, né, dos professores. Só um momento. Estão todos vendo? Aparece. Sim. Isso. Seria esse aqui. Isso. Então, ele mesmo, Andréia. Pode colocar? Pode. Já tem legenda? Porque senão vai estar em inglês. Se não tiver problema, Tá Tá em tá legenda. bom. Beleza. Espanhol. Tem volume? Tem volume. Não tem volume? Aqui ela tem que ligar o volume. A própria Andréia. O volume dela. Andréia, tem como ligar o volume? Oi? Tem como ligar o volume do vídeo? Tá no máximo. Tá no máximo. Mas tá no teu volume do teu computador? Tá no volume do teu computador? Não, tá no computador e aqui no YouTube também, tá no máximo. Ok. Pronto, vamos fazer o que dá. Liga aí, depois ela Sim. explica. Depois Eu explico que aparece. Pode voltar? Pode. Volta no começo. Tá. Travar um pouquinho no começo, acho que foi difícil. Obrigada, Andréia. Nada. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Isabela Sofia Mazo, aluna do primeiro ano de Direito aqui na UNB. Eu trouxe esse vídeo para a gente ter uma analogia e puxar um pouquinho sobre o tema que eu vou tratar nesse resumo. No vídeo, não deu para ver muito bem, eu acredito, mas a ideia eu acho que não consegui pegar do final. Ele fala sobre essa menina, que ela está no shopping com os pais,
e o primeiro estranho aborda ela a escada rolante, falando um oi para ela. Só que aí a mãe dela pergunta: você conhece ele? Ela não conhece ele. Aí, ao passar dessa caminhada pelo shopping, eles continuam. Mais pessoas encontrando a menina e reconhecendo a menina. Só que a menina não conhece a ninguém. Só que todos sabem quem ela é, o que ela faz, de que maneira ela faz, como ela está no grupo de amigos dela, se foi o aniversário dela, o que ela fez no aniversário dela. E aí a Irlanda, no final do ano passado, lançou essa campanha para visar você ter um pensamento antes de você postar ou espalhar coisas dos seus filhos. Porque tem uma média que a cada. Normalmente os pais têm uma alta. Assim, eles gostam muito, né, de compartilhar. Quem nunca teve uma foto publicada no Facebook, alguma rede social dos seus pais, com vocês, assim, desde pequenos? Então, a gente sabe que é muito vigente, né? Acaba acontecendo muito. E então eu trouxe sharing e a monetização da imagem infantil como tema, porque é muito visível, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, o que acaba acontecendo aos menores, que eles não têm como meio de proteção. Porque até onde chega o direito jurídico ao falar para um pai que não, ele não vai postar a foto de uma criança? Bom, pegando nesse contexto, é uma economia de atenção que a gente tem, porque tudo que viraliza atualmente vai gerar monetização. Essa monetização, quem que vai tirar proveito da monetização? A criança por si só vai estar postando aquilo, ou vai ser um adulto por trás que, ai, meu filho é uma gracinha, vou postar ele, tudo bem? Aí, a partir disso, ele vai postando mais e mais e mais e mais e mais, até que chega um ponto que, ai, eu não consigo mais trabalhar, vou ajudar minha filha a gravar. E só fica focada na filha. Aí acaba tornando uma criança como fonte de renda da família e colocando um peso no incapaz, né? Que ele não tem que sustentar aquilo. Teve um filme que foi ao ar na Netflix há pouco tempo, que Salvem a Rosa. Não sei se todos tiveram acesso, Sim. porém é muito válido, porque ela só queria saber quantos anos ela tinha. Ela morre sem saber quantos anos ela tinha por conta da exposição, porque é uma coisa incisiva. Então, não tem como a gente ter um controle. E a gente não tem esse papel tão bem definido, é uma lacuna, né, no direito, na ordem jurídica, porque a gente tem a proteção, claro, de acordo com o ECA, de vários outros programas, com o adolescente, com essa criança. Mas como ela é implementada? Quando a gente vai entrar num processo jurídico, falando que a gente tem que tirar o menor de um pai, vamos supor. E pode nem ser o pai, no caso, né? Pode ser outro adulto tomando conta dessa conta, desses filhos. Ano passado, eu me recordo muito bem que no meio do ano, eu acho que deve ter sido isso, por setembro, outubro, a gente teve o caso da Camilinha, que foi extremamente divulgado. Eu acho que se você entrasse em qualquer rede social, ligasse o noticiário, ele ia estar muito presente. Então, a gente vê como hoje no Brasil, essa exposição é assim, exacerbada. A palavra, eu não tinha conhecimento, até ela comentou na hora que ela estava fazendo a apresentação, uma das candidatas também do resumo, e sharing é a parte de share, que é compartilhar, e parent, que é os pais, né? Então, realmente é uma coisa que já está acontecendo há tempos, a gente está tomando conhecimento agora, não agora, mas está sendo mais público e a gente está gerando mais dúvidas a cada vez. Com esse exemplo que eu tinha dado em relação da Camilinha, a gente teve a repercussão em que o maior de idade que estava junto, né, não responsável, mas a quem fazia junto, ele foi a tribunal, ele passa todo pelo processo jurídico, né, pelas acusações que sofreu, porque pode acabar não só circulando, porque uma vez que você posta na internet, você não tem controle daquilo mais. E aí, quando é uma criança, você não sabe se vai ser utilizado para alguma coisa de pedofilia,
porque as pessoas não têm limite. Não, é só uma criança fofa. Não existe isso. Eles enxergam com outros olhos, eles levam com outros olhos. Existem sistemas só para isso, claro, não entrando nisso, porque não é o foco do resumo atual, mas é igual as pessoas, né, os pedófilos que têm, é uma rede, né, que eles têm só de usar uma hashtag, eles conseguem encontrar todo o conteúdo infantil lá por conta desse compartilhamento. Então, chega a ser uma exposição exacerbada daquela criança e até onde o direito de personalidade daquela criança vai? Qual que é o ponto que a gente para e vai colocar? Não, ela autorizou isso quando ela tinha 3 anos? Quando ela tinha 6 anos? Não, ela falou, não, quero gravar para mandar para minha amiga. Mas qual que é, até onde vai a barreira? Até onde é papel do direito e até onde é papel da responsabilidade dos pais dizer que essa criança pode ou não? Eles vão assumir o que vai acontecer com os filhos deles. E se sair de mão? O que vai implementar nisso? É conclusivo, né? Por fim, dando finalidade, que é um problema, tem que ser lidado, tem que ser tratado. Atualmente, a gente está buscando viés, sempre teve, né, nas plataformas em relação às idades, a classificação indicativa, só que não é uma coisa. É só você dar um clique e você está comprovando que você é maior de idade ou não. Então, uma criança sabe clicar, uma criança sabe compartilhar, e a partir dessa análise, não somente falando disso, também tem a parte econômica, né? Aquela criança que está gerando renda para casa. Então, por um lado, claro, pode sustentar uma família inteira, mas só, as crianças vão ficar só nisso, como vai ficar a cabeça dela quando ela fala assim, não quero mais? Os pais vão deixar parar? Se é aquilo que sustenta a casa? Então, é isso que é o objeto, né, que eu vim trazer conhecimento em relação a esse tema. Se alguém tiver alguma sugestão também para debate, agradeceria. Sim. Eu, se puderem deixar aqui, de trazer o Estado espanhol, a minha provocação é, não sei se conhecem, o Pedro Sánchez, o presidente do Conselho do governo espanhol, tem vindo num crescendo de restrições da utilização dos menores nas redes sociais, sobretudo das plataformas principais, Instagram, Facebook, no TikTok, exatamente por isso que dizia e muito bem, que é, basta um pisco numa inteligência artificial dizendo não sou um robô, sou maior de 18 anos, sou até maior de 21, autorizo e o conteúdo passa a estar disponibilizado para todo sempre, sem direito à relação na dark web, eventualmente. E a pergunta é, a política espanhola ainda não está reflexionado sobre isso, mas o que a gente percebe nos projetos de lei que vão vir aí é a responsabilização penal das operadoras das redes sociais, nomeadamente dos Estados Unidos da América, da Inglaterra e até no Meio Oriente e da China, objetivamente por violação do direito aos direitos fundamentais dos menores no Estado espanhol. O que é que acham que vai acontecer se no Brasil isso fosse assim, se dá algum resultado, eventualmente as crianças estariam mais ou menos protegidas e, pontualmente, se entender que isso é uma medida suficiente, ou uma espécie de uma medida suficiente, e que outras medidas sugerem possam vir a ser adotadas numa circunstância de alguma iliteracia digital. Porque eu acho que um dos problemas é que começámos todos a praticar sem perceber o que é que se podia fazer, legal ou ilegalmente. Temos que voltar outra vez ao cenário para escrever corretamente, para saber pôr a colocação. Eu não acho que nós não temos que estar nas redes sociais. Podem ter restrito à pequena rede social da escola, para a rede fechada, em pequenos operativos que tenham um controle parental e, à partida, os ensinem, até quando chegarem aos 18 anos, 21 e até serem maiores de idade, naturalmente poderem ter uma utilização construtiva, legal e instrutiva. Porque as redes sociais depois também trazem conteúdos eventualmente interessantes para debate sobre as várias idades. A dificuldade para mim é misturarmos assuntos de adultos
o assunto da peça era sobre isto. Isto é uma temática apaixonante. Penso que os finalistas aqui, os nossos presidentes de mesa, também teriam muito a dizer. Espero que haja a oportunidade para fazer esse debate, porque o judiciário está longe de evoluir e de considerar, mas também não tem uma legislação assim objetiva. Ninguém vai criminalizar o pai que agora deixou o seu telefone na sala de jantar e a criança já sabe digitar, mesmo sem saber ler. Portanto, isso são os problemas do português, que o Fábio Veiga está parabéns e afinal também, e sobre a Faculdade de Direito, por dizer uma coisa, este nível desta sala em particular, já tive outros também, mas deste congresso é muito alto e anormalmente alto para alunos do primeiro ano de Direito. Portanto, parabéns. Muito obrigada, viu? Ótimo apontamento. É realmente nesse viés, né, que a gente tem que lidar e tentar buscar melhorias. Eu Muito vejo obrigada. no Esqueci, trabalho. eu vou falar também muito obrigada, porque como parte seria muito obrigada a todos pela Vou fazer um apontamento no seu trabalho, depois um apontamento geral, né? Por favor. Como o professor João falou, penalizar os pais seria um tanto que complicado aqui no Brasil. Qual é o comportamento geral que eu vejo aqui no Brasil, tá? Os pais trabalham, não tem muito tempo, chegam cansados em casa e deixam, por vezes, a criança no celular, né? E, às vezes, é cômodo para o pai deixar no celular porque está no momento de lazer e de descanso. Então, é algo complicado. E penso também que o Brasil, nessas longas extensões de terra que nós temos, seria muito difícil fiscalização, como em todas as áreas, né? É o que eu vejo aqui no trabalho da Isabela, esse é o grande desafio, realmente fiscalizar isso e penalizar os pais. Nos outros trabalhos, foi o da Ana, da responsabilidade compartilhada, eu acho que tem que ser regra mesmo, tá? E isso é bom para o psicológico da criança. A criança precisa de uma figura masculina e feminina, isso já é comprovado cientificamente, né? Para que ela tenha aí uma formação e um caráter consistente para a vida, né? E também o trabalho da Bianca sobre adoção homoafetiva. Tenho vários amigos casados, inclusive, tá? Porque no Brasil é permitido o casamento homoafetivo. E eu acho que as crianças só têm a ganhar, tá? Já fiz vários processos de adoção enquanto advogada e tem muita criança precisando de ajuda. O abrigo é um lugar muito triste, tá? E você ter preconceito quanto a esses casais é uma temeridade diante da quantidade de crianças vulneráveis nos nossos abrigos, né? Precisando de cuidados, que normalmente no Brasil são crianças que já vêm com um histórico de doenças, que precisam de um acolhimento maior, né, de um tratamento de saúde que às vezes exige um poder aquisitivo que talvez esses casais pudessem dar a essa criança, né? Então, é uma oportunidade e eu acho que essa questão do preconceito não poderia existir. E chegou a nossa professora e juíza Rossana, que também tem um trabalho e é painelista no nosso congresso. Eu só queria, seja muito bem-vinda, professora Rossana, professora Fernanda, de maneira nenhuma. Eu só queria estabelecer um pouco de diálogo com o professor João, com a Isabelle. Essa questão relacionada ao sharing, à monetização e a eventual responsabilidade penal, certo. Há obstáculos materiais ao alcance de determinados objetivos jurídicos, mas eu penso que o discurso científico ele não pode ser estruturado a partir dos obstáculos materiais. Assim, eu tenho 2 filhos, eu não quero fulanizar, e eu seria um reincidente, multireincidente, eu seria um delinquente constumaz na prática de entregar celular aos filhos. Mas, assim, dentro do direito penal, existem algumas
digamos assim, alguns parâmetros dogmáticos que nos ajudam demais. A questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica é uma grande incógnita, embora haja uma simpatia de, de, de algumas culturas por esse tipo de solução jurídica, a dogmática tradicional é muito resistente por causa da essencialidade da pena. A pena é a sanção privativa da liberdade, embora também nós possamos pensar em consequências de ordem patrimonial ou restritivas de direito. Se nós estamos falando em sanção criminal, nós teríamos que voltar aos primórdios, porque, no fim das contas, essa ideia de responsabilidade penal da pessoa jurídica, isso é uma pergunta, não será essa uma degeneração da ideia de responsabilidade penal? Porque o que tem de penal na aplicação de restrição de direitos a uma corporação, isso é muito mais... Por que o direito administrativo não resolve esse problema? A questão, a questão é essa. E quanto à responsabilidade dos pais, eu penso que, de alguma maneira, nós também encontramos, até na nossa legislação, que não é a mais sofisticada do planeta, mas é a ideia da omissão imprópria. Os pais têm responsabilidade por omissão imprópria. A inobservância de deveres objetivos de cuidado é significativa na atribuição de responsabilidade. Se nós temos um ambiente em que se normatiza uma determinada conduta em termos de proibição de um fazer, pregar, enfim, em tese, é viável. Se vai funcionar, são outros 500. Já é um avanço, claro, já é um avanço nós termos a proibição de uso de redes sociais, como o caso do Pedro Sanches, né? Que propõe isso, já tá consolidado, é proposta. Mas na Austrália, me parece que já é uma realidade, né? Na Austrália já é uma realidade, em outros lugares também é. Então, assim, a gente avança. Hoje a gente avança para a proibição do uso, amanhã para a proibição da exposição, e eu acho que é muito oportuna essa sequência itinerária, uma maturação de um tratamento jurídico. Mas eu parabenizo a Isabela, é minha aluna do primeiro ano, é uma aluna muito dedicada e é uma grata satisfação tê-la aqui com esse nível de maturidade, e eu faço minhas as palavras do professor João e agradeço. E quanto ao trabalho da professora Ana, eu também tenho... A questão é, avançamos com a guarda compartilhada? Porque, no fim das contas, sim, eu não sou um estudioso, eu não tenho, mas, assim, em termos de gênero, em termos de perspectiva de gênero, em que medida esse é um compartilhamento verdadeiro? Quanto que esses pais que assumem esse compromisso não conseguem terceirizar isso aí, e ao passo que as mães são... Eu não conheço a tua pesquisa, mas... enfim, é um avanço, sem dúvida, como disse a professora Fernanda, mas até onde nós avançamos? É a hora de parar e colocar essa realidade sobre a mesa. Eu quero aqui deixar meus cumprimentos, meus elogios a todos e agradecer pela atenção. Professora Rossana. Obrigada. Obrigado. Sim. Não está sendo apresentado, só está sendo feito oralmente. Então, se não trouxe nada de Vou providencial, fazer o computador. Esperava não conseguir. Se não tiver, está aproveitando, tá?
Você só dele para mim? Pode ser. Pode ser, não, Deixa eu sentar. Ah, tá. Então, vou pegar. Aliás, eu não sei o que muito para você. Bom, se eu avisar, Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Roxana Tereza Curiano Mergulhão, sou juiz de Direito, doutor e mestre em Direito, pós-graduado em Antropologia, docente aqui na Faculdade Integrada de Bauru, desde a primeira turma, né? É que eu comecei bem novinha, né? Que eu sou velha, não. Eu gostaria de saudar aqui, inicialmente, né, os meus cumprimentos aos realizadores desse 8º Seminário Internacional de Direito, atual, o Instituto Interamericano de Estudos, juntamente com a FIB, em parceria, aos seus moderadores, a doutora Fernanda, o professor doutor Danilo, todos os demais presentes, aos professores João, Fábio, aos demais que estão aqui. E o meu início, né, é apenas um embrião de um estudo que eu vou realizar sobre a questão, o tema, deixa eu colocar aqui, a invisibilidade do sujeito e a proteção jurídica, uma visão antropológica judicial das pessoas em situação de rua no contexto ibero-americano. O que se verifica que eu passo a começar a estudar, e eu sou uma iniciante no tema, mas já apaixonada, verificando alguns paradoxos que nós vamos encontrar no direito, em todos os sentidos, especialmente nessa questão. Então, os vieses de reflexão no artigo que vai ser elaborado, eu faço, então, essa reflexão no sentido de que a rua não é um vazio, mas é um espaço saturado de biopolítica. Eu trago a ideia cunhada por Adélia Cortina de aporofobia como um vírus que contamina a interpretação da norma, e numa visão antropológica elas vão encontrar também o conceito do homem sacro, do Agamben, aplicado à pessoa em situação de rua, o indivíduo que está dentro da cidade, mas fora da proteção jurídica. Além disso, nós temos uma DPF 976 do nosso ordenamento jurídico e a lei que vai tratar dessa questão das pessoas em situação de rua, Lei 14.821 de 24. Também trago aqui, utilizando durante as iniciais pesquisas, o modelo luso espanhol da Housing First, que é a moradia primeiro, que é uma abordagem inovadora e eficaz para as pessoas em situação de rua, que prioriza o acesso imediato à moradia estável e permanente, sem pré-requisitos como sobriedade, tratamento mental. E, ao fornecer um lar seguro, a metodologia facilita, então, a reconstrução de vidas, oferecendo um suporte social personalizado, mostrando-se mais econômica para os cofres públicos do que os abrigos de emergência. E a doutrina de Canutilho sobre o mínimo existencial e a proibição de retrocesso. Então, esses são os parâmetros de início da reflexão. E, numa pequena síntese, né, seria, então, a dignidade da pessoa humana não é um conceito abstrato, mas um suporte biológico e jurídico que todos devem proporcionar, que o judiciário, ao ser chamado, deve restaurar. Então, as primeiras reflexões sobre o tema, que foi o que eu apresentei para trazer aqui, ela propõe uma reflexão crítica sobre a vulnerabilidade sistêmica dessas pessoas em situação de rua, analisando a desumanização jurídica que decorre da perda do locus social e da estigmatização do espaço público. A parofobia
é um termo que acho que muitas pessoas não conhecem, né? É um termo cunhado pela filósofa espanhola Adélia Cortina, que é um motor invisível de desumanização jurídica. No judiciário, ela se manifesta quando o magistrado, mesmo inconscientemente, prioriza o direito ao sossego ou a estética urbana em detrimento da sobrevivência ativa. Para aprofundar esse ponto, exige discutir como as instituições tratam o pobre, não como um sujeito de direito, mas como um risco a ser gerido ou removido. O problema proposto ele reside na dicotomia entre a abstração das normas constitucionais e a concretude da exclusão, onde a invisibilidade do sujeito no espaço urbano opera como uma forma de morte civil simbólica, desafiando a função garantista do Poder Judiciário, mas não só, desafia a sociedade e o Estado como um todo. Não se pode falar em direito à cidade sem considerar esse fenômeno social que tende a expandir. E o direito à cidade é um tema muito caro ao nosso querido professor Camilo, né? Então, inspirado aí em Jorge Agamben, podemos falar da pessoa numa situação de rua como a representação contemporânea da vida nua, o Homo sapiens. Ao ser expulso da esfera do lar e da propriedade, o indivíduo perde a sua relevância política, ocorre aí a morte civil. E o direito olha para esse cidadão e enxerga apenas um prontuário assistencialista, ignorando a sua biografia, os seus desejos e a sua identidade singular. E é interessante que quando eu me coloquei fazendo um parênteses aqui, a estudar conhecer melhor, né, como é que isso tem tratado, eu me lembro desde quando eu era muito pequena, mas muito pequena mesmo, eu morava na fazenda e às vezes a gente, ou ao longo da estrada, no caminho da cidade, ou mesmo na cidade, encontrava alguém e eu ficava pensando assim, o que será? Quem é essa pessoa? Quais seriam os seus projetos? O que fez essa pessoa? E eu me lembro disso muito pequena, assim, de quando eu me lembro como gente. E essas questões ficaram. E aí, por um tempo, a gente acaba deixando, né, essas inquietações por um período. E ao buscar o tempo, eu falei assim, olha aqui, na verdade, isso sempre esteve em mim e agora ressuscitando aqui de uma forma muito mais aprofundada, eu espero, né, no momento da apresentação do artigo. Então, aqui o objetivo da investigação é perquirir como o direito, em diálogo com a antropologia, pode transcender um viés puramente normativista para reconhecer a alteridade radical de quem habita as margens, buscando caminhos para uma jurisdição ou políticas públicas que contemplem a complexidade das trajetórias de rua e a superação da afrofobia institucionalizada. Na verdade, é um pavor, né? É aquela coisa, ojeriza aos pobres, é isso. A metodologia de pesquisa é de natureza qualitativa e transdisciplinar, pautada no método dialético e na revisão bibliográfica de fontes brasileiras, espanholas, unindo a hermenêutica jurídica à sensibilidade etnográfica. As principais conclusões iniciais apontam que a proteção eficaz dessa população exige que o magistrado atue como um agente social ativo, no sentido de eliminar os guetos. Uma palavra que acho que a gente nem encontra, mas seria a desguetização. Promovendo uma hermenêutica da dignidade que integre o direito à cidade e o direito à identidade, assim como os demais agentes políticos devem atentar-se a esse tipo de invisibilidade, que a cada dia mais torna-se visível. Né? Parece um paradoxo, mas é isso. Essa invisibilidade ela vai aflorando. E em todos a gente vê, pelas notícias, isso incomoda a todos. Né? E isso é sempre levado e noticiado não pelo lado humano, mas sempre como um lado que incomoda, que causa problemas. Tá? Conclui-se que o modelo ibero-americano de proteção deve avançar para além do assistencialismo, consolidando políticas de direito de proximidade e o reconhecimento da moradia como um suporte assistencial mínimo, sem o qual a cidadania se torna um conceito meramente formal, desprovido de substância antropológica. A rua não pode ser vista
como um não lugar, mas como um espaço de trocas simbólicas que o direito insiste em ignorar. E aí, só para fechar, eu vou trazer aí o direito à cidade fazendo essa leitura inicial que eu já fiz lá, e essa questão da tensão, dessa aversão das pessoas elas incomodam, elas enfeiam a cidade, então elas levam aí à construção ou ao pensamento de algumas dessa arquitetura, a retirada, né? Porque eles parecem que incomodam e atrapalham, né? Então, é isso aí que eu trago, e como fechamento, não basta que o direito seja cego para tratar a todos igualmente, ele precisa recuperar a visão para enxergar as desigualdades abissais que a neutralidade esconde. Doutora, eu me identifiquei com o seu comentário. Quando eu era criança, existiam 2 moradores de rua na minha rua, e eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, por que essas pessoas dormem na rua? Elas não têm família? Né? Pois um daqueles 2 moradores tinha uma família, e uma família até muito bem, de boa condição financeira. Então, são vários os motivos que levam uma pessoa à situação de rua. Às vezes problemas mentais, outros por mau relacionamento com a família, né? Então, eu me identifiquei com bebida, muita coisa, drogas, muita coisa. Me identifiquei com essa colocação e é um belíssimo trabalho. Parabéns. Professor João tem. Professor Gonçalo, é uma matéria muito importante, muito atual e muito difícil também. Da perspectiva do europeu, não sei se está correta a minha visão, vai dizer, e nessa sua pesquisa já tem algum resultado sobre isso. O que eu noto, visto de fora, é que são as maiores cidades, as maiores urbes, os maiores estados, os estados e as cidades mais ricas, que têm os maiores guetos. No interior, não se vê, pelo menos, quando eu circulo, ainda é alguma coisa deste nosso Estado, deste nosso continente brasileiro, onde o Estado é mais pobre, onde é mais interior, na realidade há outra riqueza emocional. E as pessoas não são deixadas na rua, e penso que não é para limpar a estética da cidade. A ser verdade, a minha leitura, sem ser científica, vista de fora, o que é que acha disso? Isso se deve, se concorda com esta teoria. Professor, eu acho que isso até foi, mas eu acho que ela tende a se proliferar. Porque eu moro no mundo, eu falo, a cada pouco eu estou em algum lugar, né? Então, eu vejo isso em Bauru, que a gente não pode dizer que é uma cidade tão pequena, né? Exato. Mas eu moro numa cidade pequena, onde eu tenho meu domicílio, que aqui é a minha residência. Ela tem a minha, ali acho que 60, e o número de pessoas na rua tem aumentado. Nos sinais, coisa que a gente nunca via. As pessoas jogando bolinha, fazendo alguma coisa, e à noite, quando a gente sai, dormindo. E eu fico muito triste. Então, tem alguma cobertura, eles ficam com as sacolas durante o dia, ali nos sinais, nos cruzamentos, e à noite eles procuram algum lugar qualquer para se abrigar, né? Então, infelizmente, pela minha pouca a vivência e pelos lugares que eu tenho andado, eu tenho me atentado para isso, e eu penso que isso é um fenômeno que está se alastrando. E isso é muito preocupante, porque tem uma rádio local lá, e a moça foi vereadora, né? Nora do dono, sei lá. E ela um dia queria falar comigo sobre isso. Doutor, isso incomoda muito. Eu não estava estudando sobre esse tema aí. E aí eu disse para ela, falei, olha, mas eles querem, enquanto poder público, eles querem eliminar. Tanto que a gente conhece aqui no Brasil, não sei se o senhor tem conhecimento,
mas alguns prefeitos que colocam no carro e levam para outro lugar. Então, cada um vai despejando. Um falecimento, um sem-abrigo ou uma morte causada eventualmente por uma mutação do sem-abrigo, eles limparam, Exato, desapareceram, puseram a quilómetros de distância no meio do mar. exato. É como se faz, às vezes, abandonando animais, né? Que joga, anda não sei quantos quilômetros e solta ao largo das rodovias. Então, isso é uma coisa absurda, né? E quando ela colocou isso, eu falei assim, olha, eu acho que é melhor a gente não falar sobre isso, porque o que eu vou falar não tem nada a ver com a visão que vocês têm, e uma visão totalmente equivocada, né? Enquanto poder público, o senhor imagina, né? Então, todo mundo quer resolver, e o que eu falo assim, que a nossa cultura é muito assim, a responsabilidade é sempre do outro, nunca é minha. Ninguém quer resolver o problema, ele quer sempre atribuir para o outro. Então, ele tira daqui, ó, deixa a minha cidade, está perfeita, não tem morador de rua, ninguém está pedindo, mas ele leva para o vizinho, aí o outro leva para o vizinho. Mas a pessoa tem o direito de permanecer naquela localidade, mesmo que seja na rua, né? É um outro ponto a ser explorado. O Brasil é um país tão complexo que ele institucionaliza essa prática. Exato. Há casos em que prefeituras, setores da assistência social de uma prefeitura pegam um sujeito, né, entregam. Dá o dinheiro, professor, paga a passagem, põe ele no ônibus. Sair para não ser o meu problema mais. Exato. Não sei onde você vai. Você vai para a sua família. Mas eu não tenho família, minha família não me quer. Não tem problema, mas aqui você não vai ficar. Temos uma pergunta aqui. Sou Carlos, sou doutorando também, mas o meu tema de pesquisa é diferente, mas eu achei interessantíssimo, que é um tema de pesquisa que faz parte de todos nós. E eu penso até que ponto isso é tão estrutural, tá tão enraizado, que pensar na estetização é bem complexo. O Rio de Janeiro, como capital do país, tinha o Pereira Passos, e para limpar o centro do Rio, transformar uma pequena Paris, um teatro municipal, e removeu 5.000 pessoas que moravam em casas coloniais fechadas de lado. Então, ele desvalorizou. Ele construiu com isso a expansão do mundo da Providência. E até hoje, vamos pensar em favela, vamos urbanizar os guetos, para que eles não saiam de lá. Ou vamos criar edifícios sociais, mas colocar um. Então, a nossa mentalidade, o nosso nascimento, isso a gente já está distante. Mas, quando éramos capital, todos degustavam do mesmo raciocínio parecido. Então, até que ponto isso não está lá dentro da gente? E é isso, como pesquisa e pensar as cidades, até chegar nos smart cities, a gente precisa se entender na nossa raiz de escravidão. Professor, isso que quando eu comecei a falar, por isso eu até mencionei o professor Camilo, que pensando, puxa vida, se fala em cidade inteligente, mas aqui no chão, as pessoas não estão olhando, nós estamos olhando para cima, e aqui? Não se entende, não é? Então, é alguma... E assim, é tudo muito cultural, né? E a invisibilidade, e eu falo isso porque estudo assim, vários temas que tem isso, a questão de gênero, tudo isso, são coisas que a gente não vê como seja um comportamento inadequado. E, de repente, todos nós estamos pensando, para lá, esse problema das pessoas na rua não é um problema, não é a pessoa que está causando a insegurança, é a falta de política pública que está causando esse problema. Não é? Exato. Não é? E aí você não se incomoda. Não, eu só não quero um esperto na minha casa, eu não quero isso. Aqui na minha cidade eu não quero isso, no meu município eu não quero isso. Sim, mas então as pessoas vão para onde? Quem vai cuidar? Bom, nós temos uma Constituição que diz que o Estado tem que fazer isso. Se ela é boa, se ela é ruim, eu não sei, mas está aí. E se esse Estado, e quem assume as funções, ela tem a obrigação de concretizar o que está aí. Né? Ou que se mude. Não, cada um por si, eu por si, aí é outra coisa. Principalmente perto do meu negócio, eu não quero isso, né, professora?
à noite nos restaurantes, Exato. quantos problemas que a gente vê isso, porque às vezes você vai acordar ou você vai pedir um lanche, eu não gosto muito de dar dinheiro. Você quer comida? Eu pego um lanche e te dou. Mas muitos não, porque isso acaba acostumando e a pessoa não vai sair daqui. Então, vendo como isso. E a gente naturaliza. E por isso é invisível, não é uma coisa tão natural. Temos duas perguntas aqui. Pois é. Primeira, Eu sou a Lívia Oliveira, estudante de Direito também na sala da Isa, e não é realmente uma pergunta, é mais algo para sustentar realmente o que você veio apresentar. A senhora comentou que tem um medo dessa proliferação do comportamento. Só que, infelizmente, já aconteceu toda essa proliferação que a ciência da geopolítica criou um termo novo para definir esse comportamento. Quando você quer transformar uma parte da sociedade em uma parte rica, bem vivida, cheia de lojas e mercados, só que tem muitas casas de pessoas em situações vulneráveis, geralmente o governo do local encontra uma forma legal de expulsar as pessoas de lá, que é o termo designado chamado de gentrificação social. Você começa a construir lugares que valem dinheiro. Você constrói shoppings, você constrói mercados, você constrói cinemas. E o custo-benefício daquela região aumenta. Então, que nem você comentou agora no final que você começar a falar, a normalização disso já está tão grande que teve que designar um termo para definir esse comportamento. E é muito triste você ver que quanto mais a sociedade cresce, quanto mais o tempo vai se passando, mais se torna presente. Um outro exemplo de um termo que já é mais antiguinho, acho que já vai conhecer, além desse pessoal aqui, que é a arquitetura hostil. Essa que eu falei, que está na lei, que trata da É uma forma legal de expulsar, porque machuca para as pessoas do comando verem algo deixando a cidade feia. E esse algo é uma pessoa com direitos e com uma vida. É só isso que essa institucionalização que eu falei. Então, essa arquitetura hostil, ela é a institucionalização da invisibilidade, né? mais uma pergunta aqui. Você mesmo. Você mesmo. Não, era só um comentário. Espero que não tenha mais, né? Se vocês não ter mais visibilidade, mas é um tema muito longo. Eu já falei antes, mas eu também fiz mestrado na Europa, no estado da Espanha, e existe uma discussão no mestrado. Vamos lá. O Agamben, esse estudo do Agamben, é na área de voador social. Sim. No tema de mestrado foi escuro, também. Ele perpassa, né? Na verdade, é transdisciplinar. Só que existe uma discussão, porque na Europa esse é um tema mais utilizado do que aqui. Mas existe uma discussão de vinculação, que a gente está discutindo aqui, porque para nós isso é um peso, as que são vulneráveis, para nós não tem muita gente. Para eles é algo que eles jogam no mesmo padrão dos refugiados, dos migrantes, de uma forma geral. Então, é o mesmo tema, e existe uma discussão de trabalhar esses dois temas. Então, é muito interessante. Na verdade, daria para a gente ficar assim dias e dias, porque vai deixando, a cada coisa que você vai levantando, ele vai deixar uma questão ali, que é uma discussão muito rara. Sim. As pessoas não discutem, né? E isso veio no nosso ordenamento em 2024, né? Com a ABF e tal, mas é algo que ninguém fala. Ela está lá, mas muita gente nem sabe que essa lei existe. E em algumas coisas que tem que ser feito, nós temos que fazer algumas críticas, né? O efeito na lei, essa arquitetura hostil, nada mais é do que uma ideia dessa questão colocada na lei. Mais um comentário aqui. Na verdade, o Estado ele não quer essa situação porque eles tratam em situação de rua como um produto. Porque em São Paulo já existem situações que, por exemplo, um empresário quer comprar um prédio, só que o valor do prédio está muito alto. Então, simplesmente eles pegam ali moradores de rua, em situação de rua, pagam para eles mudarem para esse bairro onde está o prédio. Desvalorizar o local. Para desvalorizar o local. Então, eles não querem, porque o Estado não quer, porque são tratados como produtos. Como coisas, né? Foi diferente para eles quando eles querem. Só passa a ser um problema
em situações assim, muito específicas, da segurança, mas não é só segurança. É A conveniência. pessoa não está no corpo que ela quer. Exato. E aí surge aquela grande questão, né? O judiciário está legislando. Não, ele não está legislando, ele só está determinando que o Estado cumpra aquilo que ele se comprometeu na Constituição e ele não faz. São coisas, são visões diferentes, cada um vê aqui. Controvérsias. Então, Não contam seu tempo, o papel do Poder Judiciário na sociedade. não, mas quando ele é chamado, ele tem que se posicionar, né? Ele tem que dar uma resposta. Ele não pode deixar Às vezes a resposta é não me cabe. E, infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura, enfim, isso já deriva para um outro contexto, mas eu acho que o sistema jurisdicional brasileiro precisa ir para o divã. Eu acredito muito nisso. Nós passamos por uma fase de... nós trouxemos um conceito do direito norte-americano, que é um conceito bastante diferenciado do conceito de processo estrutural, e nós nos encantamos por isso, e nós temos problemas estruturais, mas, enfim, nós não soubemos lidar bem, eu acho que ainda nós não sabemos, temos bons referenciais teóricos, mas eu acho que quando nós trazemos essa realidade para a prática, é algo, no mínimo, digno de alguma perplexidade, de alguma dúvida, porque a organização, o esquema clássico de tripartição de funções, ele já está um pouco obsoleto, mas uma essência dele eu acho que está conservada e é um sério problema. Se a gente passa em revista a história recente, a gente reconhece que, ao mesmo tempo em que houve atuação jurisdicional fundamental para garantir o equilíbrio democrático, a gente percebe que a situação saiu do controle, passou dos limites, e isso não é ideológico, porque é um comentário ideológico, mas Eu vou fazer uma crítica como advogada, né, ao judiciário em si, não aos juízes, mas ao judiciário em si. Eu estou falando em termos... Não, eu só quero fazer uma pergunta aqui. O que eu estou dizendo, eu não estou falando isso em linhas gerais, eu estou dizendo que nessas questões de direitos humanos, o judiciário é o único que salvaguarda. Se tem aquilo lá e o Estado não faz, tá bom. Então ele não faz e bom, é a opção dele, mas essa opção, será que realmente é uma opção? Doutora, mas eu vejo no judiciário poucas pessoas como a senhora e como o doutor Danilo. Eu acho que os juízes, além da formação jurídica, precisaria de uma outra base mais humana. E tem juízes que não passaram por condições de vida que propiciam ter experiências que sintam na pele o que uma pessoa em situação de rua poderia viver. Ele não tem empatia o suficiente, ele vem de uma classe social diferenciada no Brasil e que não consegue se colocar no lugar do outro. Não é o caso de vocês, mas é uma crítica que eu faço ao Poder Judiciário em alguns casos, não no caso de vocês. Eu acho que a senhora vai me criticar. Eu preciso fazer um contraponto. A questão é a seguinte. Eu acho que eu nós passamos num passado não tão remoto assim, nós passamos na minha, mas todo mundo fez assim para mim quando eu falei. A questão, não, e eu falo em termos, aqui não tem juiz, aqui tem um estudante, a professora Rossana, querida amiga que me deu um título que eu nem tenho, eu sou mestre, nem doutor eu estou ainda em processo de formação. Todos nós, né? Sim, mas assim, do ponto de vista da titulação, eu me refiro. A questão é a seguinte, o Brasil, no pós-Constituição de 1988, ele se deslumbrou com essa coisa de doutrina da efetividade dos direitos fundamentais, e realmente era um momento de transição muito delicado. A gente saía de um período autoritário,
um Estado em reconstrução, por mais que a ideia de um Estado social não fosse nova entre nós, a concretização daquelas promessas era uma coisa do momento. E a gente foi. Acho que o exemplo mais eloquente é o da saúde. A gente avançou com a judicialização da saúde até o limite, até o esgotamento, até o ponto em que se precisou parar e falar: não, não é possível, não é possível. Essa ideia de mínimo existencial, ela não tem nem no suprassumo da Europa Ocidental os contornos que nós estamos tentando atribuir aqui. Esse é um aspecto. Até onde vai a eficácia jurídica e social do direito humanitário. Segundo, qual é a relação do judiciário com as políticas públicas? Políticas públicas é assunto da ciência política. Não, não, não. Políticas públicas têm uma dimensão de juridicidade muito intensa, e a minha percepção é no sentido de que o judiciário nunca entendeu, ou se entendeu, nunca aceitou os limites que ele tem para fazer controle de política pública. É muito simples. E existe literatura a esse respeito. Nesse sentido, essa ideia do juiz sensível ou insensível, eu acho que nem é o maior problema, porque não há quem não fique triste quando recebe uma demanda de uma criança que fala que tem uma atrofia muscular espinhal que precisa tomar um medicamento de R$400 mil. O problema qual é? Onde está escrito no ordenamento jurídico brasileiro que o Estado tem que fornecer isso aí? Porque, no fim das contas, nós estamos... O operador do direito, ele tem esses limites epistêmicos, ele tem esses constrangimentos. Eu não sei... Eu sou um sujeito um pouco mais dogmático e menos filosófico, e isso me leva a raciocínios talvez cartesianos do direito, mas eu penso que, pelo menos, a gente precisa pelo menos dialogar com isso, e às vezes eu não vejo o diálogo com isso. Mas essa é a minha percepção. Com todo o respeito a quem pensa diferente, as minhas queridas colegas e amigas aqui. Mas eu até coloco que, quando a gente fala de reserva do possível, qual que é o limite? É o razoável. Agora, eu escrevi aqui. E qual que quando a gente fala de dignidade humana, o limite é o inegociável. Então, quando a gente fala de uma questão de pessoas que vivem na rua, quer dizer, ele não tem o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, né? Não, eu estou falando, e por isso que eu quis colocar isso. Eu tenho algumas. Eu acho que em cada situação você tem que analisar o caso concreto, né? Agora, o que a gente não pode discutir, não pode ignorar, é que nós temos um poder público que se distancia do interesse público. Isso, Doutora, eu bati, agora eu vou soprar, né, com o meu comentário. Eu acho que foge um pouco da esfera do judiciário em alguns momentos. Por quê? alguns sim. Em alguns momentos, porque falta de gestão do governo, falta de verba para determinadas áreas, e principalmente para a área da saúde. E não é uma coisa que dá para se atingir a todos. Tá? Então, eu acho que políticas públicas, o judiciário faz o que pode fazer dentro dos limites que ele consegue estabelecer para aquilo. Mas falta base, falta... O que nós precisamos é estabelecer quais são as bases de construção disso. Mas eu entendo e continuo entendendo isso. Se existe um direito fundamental e alguém bateu lá, e o Estado tem que dar, não sou eu, juiz, ele, sei lá quem vai falar como que deve fazer, mas tem que fazer. Sim. Porque esse país talvez seja o país mais rico do mundo, a ver os escândalos que tem aí. Eles falam de 51 bilhões como se fosse R$2. Né? 51 bilhões talvez desse para resolver bastante a situação. Muitas situações dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas elas são invisíveis.
Esse é o, merecem a atenção do Daria para Estado. ficar até amanhã conversando. esse é o meu voto. Parabéns pela exposição, pela Obrigada. produção, pelo Desculpa de resumo. eu atrasar, mas de ontem, nesse horário, até agora, eu andei 1.000 quilômetros para estar aqui. Nós agradecemos a Obrigada. dedicação e empenho da senhora. Obrigada por permanecerem aqui. Professor Fábio, Professor Fábio. nosso painel encerrado. Chama o painel, pede para falar com a razão.